Tudo bem? Então, agora a gente vai entrar na parte final, que é uma parte bem simples, chamada de forças de atração intermolecular. Que é a parte, queridos, onde vocês vão enxergar as geometrias moleculares surtindo efeito na atração entre as partículas. Tá? Para não deixar muito cansativa a aula, eu vou operar essa parte da matéria, digamos assim, de uma maneira um pouquinho diferente, ok? Vou colocar aqui para vocês verem como é que a gente vai fazer. Eu vou te explicar o que vocês precisam verificar para definir se a molécula é ou não é polarizada. Isso é um dos conhecimentos mais importantes que a matéria de ligações químicas pode apresentar. E o grau de polarização das moléculas é que vai definir, literalmente, se a atração entre as moléculas vai ser forte ou vai ser fraca. Então, ó, vamos dar uma olhadinha aqui, ok? Vou mostrar para ti. Em algo muito, muito importante, chamado de polaridade molecular. Que é algo muito fácil de confundir com polaridade nas ligações, tá, pessoal? E não é a mesma coisa. Vocês vão ver agora com um esqueminha que eu vou te mostrar, que é bem importante. Polaridade molecular. Olhem para o quadro, por favor, e foquem na figura ali da página 135. Tá vendo a briga? Essa briga, ela determina para onde o elétron vai. E para onde o elétron for, indica o lado negativo da ligação. O problema é que quando a gente fala de lado negativo e lado positivo, acontece uma pequena briga de vetores, que é o que eu gostaria que vocês percebessem e que vai ajudar bastante na hora de tentar entender melhor essa parte da matéria. Foquem, por favor, no quadro agora e observem esse simulador. Imaginem esses dois átomos, o átomo A e o átomo B. Vamos supor que tanto o átomo A quanto o átomo B sejam iguais. Ou seja, vamos supor que esse aqui seja um cloro e esse seja um cloro. Ó, vamos supor que a eletronegatividade, que é o que mede a força de um átomo, seja a mesma. Pergunta, para onde os elétrons dessa ligação vão? Eles não vão, como tu está vendo. Não tem vetor. E se não tem vetor, essa molécula, vou colocar aqui os vetores para ti, ó, as cargas parciais é zero. Tá vendo? Ó, caráter totalmente covalente. Se eu jogar essa molécula num campo elétrico, tá preparado? Vou colocar no campo elétrico. Electric field. Tá vendo? Para onde ela vai? Ela não vai para lugar nenhum, porque ela não tem polos. E se ela não tem polos, ela é bem apolar, essa molequinha não vai ser atraída por campos elétricos. Ou seja, não vai ir para o lado positivo e nem para o lado negativo, porque ela é apolar. Tudo bem? Agora, vamos supor que essa mesma molécula, ok? Ela mude seus átomos. Eu vou colocar como um exemplo ali do desenho, eu vou colocar um átomo muito pouco negativo, tá vendo? E um átomo incrivelmente negativo. Tipo, por exemplo, estou fazendo grosseiramente aqui para vocês verem, ó, uma ligação entre H e F, tá vendo? O F é tão poderoso, mas tão poderoso que ele quase arranca o elétron do hidrogênio, gerando nessa molécula um polo, o que, pessoal? Negativo para o F e um polo positivo para o hidrogênio, tá vendo isso? Tu tá vendo essa flechinha que indica o sentido dos elétrons, para onde os elétrons vão? Essa flechinha se chama vetor, ou flechinha. É a mesma coisa, tá? Ela é o que vai definir para vocês moléculas polarizadas ou não, ok? Tá, se eu jogar essa molécula num campo elétrico, o que tu acha que vai acontecer? Tu acha que ela vai sofrer influência no campo elétrico? Vamos ver, vamos ver. Ó, vou mudar ela para cá, tá? Vamos botar no campo elétrico? Botei. O que acontece? Ela sofre influência do campo elétrico. Por quê? Alguém poderia me dizer? Exatamente. Quando a gente vai analisar a polaridade molecular, vocês devem sempre prestar atenção numa coisinha chamada de vetor. Se o vetor dipolar, que é esse vetorzinho que a gente está vendo ali, for igual a zero, ou seja, ele não existir, se o vetor dipolar for igual a zero, essa molécula é chamada de molécula apolar. Isso é muito importante.
Ah, mas assim é muito fácil de ver. Realmente, porque ela tem 2 átomos. Tá? Agora, vamos aumentar um pouco. Ó, molécula apolar. Vamos aumentar um pouco a quantidade de átomos da molécula. Porque se a gente aumentar um pouco a quantidade de átomos da molécula, os vetores vão começar a ficar um pouco mais rebuscados, digamos assim. Oi. Ah, mas eis a questão. Não, aí que tá. Só dá no mesmo nesse caso, porque essa molécula tem quantos átomos? 2. Agora a minha pergunta vai ser, ó, vou tirar tudo aqui para tu ver, vocês vão partir do zero, tira o campo, tira tudo, fechou? Vamos ver com 3 átomos. Assim. E aí? Vai ser a mesma coisa? Não. A gente vai ter que pensar um pouquinho mais. Antes de mostrar para vocês ali, eu só queria complementar. Quando a molécula tiver um vetor diferente de 0, queridos, a gente diz que a molécula é bem polarizada. Quanto maior for o vetor, mais polarizada essa molécula vai ser. Isso é super importante. Eu vou passar para vocês uma regrinha, caso tu não goste dos vetores, mas eu acho que é muito perigoso tu ir por uma prova sem saber vetores. Porque como professor eu sei de 1 bilhão de formas diferentes de fazer com que tu erre. E eu não gostaria que vocês, meus alunos particularmente, fossem para uma prova despreparados nisso aí, em ligações químicas. Então eu vou mostrar um pouquinho para vocês agora a brincadeira dos vetores. Vamos supor que essa molécula seja uma molécula bem popular. Vamos supor que ela seja, como a Giovana Caldeira fez ou comentou, uma molécula de água. Assim. Nessa molécula de água a gente tem 2 ligações covalentes compartilhadas. Tudo bem? E aí a gente tem um pequeno problema. Os átomos não têm a mesma força porque eles não são iguais. E se eles não têm a mesma força porque eles não são iguais, vamos supor que o A e o C sejam iguais, hidrogênio e hidrogênio. Agora eu vou aumentar ainda mais a eletronegatividade do B, que é o oxigênio, tá vendo? O que vai acontecer com essa molécula? Vamos ver? Vamos começar olhando ali, ó, os vetores dos dipolos, tá vendo? O que essa flecha que apareceu aqui está te indicando? Olha para a figurinha da página 135 do My Precious ali, tá vendo? Quem é que quer pegar o elétron? O oxigênio. Então ele está puxando esse elétron do hidrogênio para cá, e o sentido desse elétron é assim, sim ou não? E está puxando esse elétron do hidrogênio para cá, e o sentido desse elétron é assim, sim ou não? E aí vem a minha pergunta, uma pergunta bem simples, lembrando só um pouquinho de vetores da física e da matemática. Para onde vai esse vetor resultante, queridos? Vamos ver? Ó, vai para cima. Tá ali, é um vetorzão. Ó, se eu diminuir a eletronegatividade do oxigênio, a atração é menor, tá vendo? Ó, se é um átomo muito eletronegativo, a atração é maior, o vetor é maior. Então, mas e daí? E daí que acontece isso aqui, queridos? Olhem só. Ocorrem as cargas parciais. Tu viu o tamanhão do negativo aqui? Por quê? Porque ele é muito forte, ele é muito poderoso, ele puxa muito para si os elétrons, deixando aquela área da molécula de água incrivelmente negativa. E, portanto, vocês acham que a água vai sofrer efeito num campo elétrico? Tu acha que sim ou que não? Se quiser em casa fazer essa experiência, tu pode ficar tritando uma caneta, por exemplo, na parede, ou no couro cabeludo, ou no braço bastante, eletrizar ela e aproximar ela perto da torneira ligada. A água, dependendo da eletrização que tu fez, provavelmente vai ser positiva a eletrização, porque tu arrancou elétrons, ok? O que acontece? Quando tu fizer isso aqui, a torneirinha, a água corrente faz isso aqui, ó. Ela faz isso. Quer ver? Ó. Tá aí. Viu só? Ah não, mas ela muda, vamos mudar ela, vou mudar para cá, ó, vou empurrar para lá. Opa, já voltou pro mesmo lado. Tá vendo? Por que ela sempre volta para esse lado? Porque ela sempre aponta para o lado positivo. Porque ela é carregada eletricamente, ela é bem polar. E isso tu vê pelo vetor. Caso vocês achem os vetores difíceis, eu sugiro que, por favor, caso eu não tenha me feito entender, vocês me falem, eu posso explicar de novo. O vetor é muito importante, mas vocês podem guardar uma frase, que é bem importante, que é essa aqui. Serve só para as apolares. Ó, para as apolares. Para as moléculas apolares.
É uma frasezinha, tá? Uma decoreba. Moléculas apolares. Apolares. Pontinhos. A frase é a seguinte. E aí tu sabe, se tu testa as apolares, consequentemente tu sabe ver se ela é polar ou não. Ó, não pode haver PEL no átomo central. Não há PEL no átomo central. Tá, ó, no átomo central. Átomo central. Central. E, obrigatoriamente, isso é super importante, eu vou colocar um E grosseiro aqui, tá, para tu lembrar, e, obrigatoriamente, os átomos das pontas devem ser iguais. Porque se os átomos das pontas forem iguais, aí a gente vai ter no movimento total da partícula, né, ó, átomos das pontas devem ser iguais. Tudo bem? Porque daí na hora de ver o vetor total da partícula, a gente consegue perceber que não vai haver um vetor resultante. Entendi nada que tu falou? Vou te explicar aqui. Ó. Os átomos das pontas devem ser iguais. Devem ser iguais. Se tu quiser decorar essa frasezinha, tu sempre vai ter sucesso na tua análise. Agora, eu repito, eu acho que é muito fácil de, por exemplo, dificultar um pouco a tua questão se tu for só com a frase memorizada. Por isso que eu gostaria, do fundo do coração, saber de ti se eu conseguir me fazer entender ou não. Por exemplo, ó, olhem só, tipo o CO2. Ó, o CO2, ela é polar ou apolar? Pensem comigo. O oxigênio que está aqui na ponta e o carbono no meio. Esse oxigênio ele puxa com uma força para cá os elétrons e esse oxigênio puxa com a mesma força para cá. Para onde os elétrons dessa molécula vão? Não vão. Então essa molécula é apolar. Sofre deflexão em campo elétrico? Não. URGS 2003, todo mundo errou. Mas ele sempre pergunta, tipo, a molécula é apolar e as Isso. ligações nelas são polares. Isso. Essa é a sacanagem. A ligação, Giovana Caldeira, corresponde ao vetor parcial da ligação. E a molécula é o vetor total da molécula. Se te ajudar a operacionalizar desse jeito, maravilha. Sim, ó, a ligação, a ligação seria só os dois átomos. Polar ou apolar? O que tu acha? Polar, porque os elétrons tendem para lá. Agora olha para cá, polar ou apolar? Polar. Agora vamos juntar essas duas ligações. Exatamente, que é algo macro. Então, a ligação, quando eles comentarem sobre a ligação, só precisa ver se os elementos são iguais ou diferentes. Se falarem da molécula, sempre analisa desse jeito maior. E assim, queridos, olhem para o quadro e me digam uma coisa, vocês gostam de salada? Vocês temperam as saladas de vocês ou vocês comem assim, tipo, de uma forma meio orgânica, tipo, direto sei lá, fugiu a palavra, na horta. Tu te atira na horta, pega um pé de alface e sai comendo porque é orgânico e é assim. Se alguém tempera a salada, dá uma olhadinha aqui para tu ver. Por que tu nunca, quando tempera a salada, deve colocar o azeite de oliva, prestem bem atenção, antes do sal? Tá ali, ó. O que isso tem a ver com a aula? Tudo. Porque esse conhecimento que a gente criou agora aqui, desenvolveu, ele lembra algo que a gente já viu há muito tempo atrás, que é semelhante dissolve semelhante. Por que o sal e a água, eles se dissolvem entre si? E por que por isso vocês devem colocar o sal sempre primeiro? Bem como se tu for fazer, sei lá, um bife, desculpem os vegetarianos e veganos, mas se for fazer um bife, tu coloca primeiro o sal e a pimenta e depois o óleo. Se tu fizer o contrário, vai ficar um horror. Então o bife vai ficar sem gosto algum. Porque o óleo não tem a mesma afinidade ou polaridade, a mesma força que os íons de sal têm. E faz com que eles não consigam interagir entre si.
E se eles não interagem entre si, não há dissolução. Então, primeiro tu deve colocar o sal e a pimenta, porque o sal e a pimenta vão literalmente ser dissolvidos pelo líquido, pela água da salada, da carne, literalmente. E aí depois tu coloca o azeite para tu poder fazer o teu tempero de salada, ou enfim, não é a tua carne, o teu bifinho. Certo? Então, semelhante, dissolve semelhante. Semelhante. Ok? Dessa forma. E, como vocês estão vendo agora aqui no desenho, ó, se o vetor do momento dipolar for bastante grande, as substâncias conseguem interagir, tipo, fazer conexões por, enfim, forças eletrostáticas, e elas se dividem umas no meio das outras, pensemos assim. Agora, se os vetores forem muito diferentes, tipo, uma não tiver vetor, não for polarizada, e a outra for muito polarizada, como é que o azeite vai tirar o sal daqui, ó, o Na daqui, se ele está super grudado com o Cl? Ó, para ele conseguir fazer isso, ele não sai. Agora, a água, como ela é forte, ela chega aqui e faz e solta com facilidade. É isso que acontece. Porque isso que semelhante dissolve semelhante. Porque estruturas que têm interações parecidas interagem de forma parecida. São afim, digamos assim, umas à outra. Tudo bem? Bom, esses graus de semelhança, eles são discriminados na forma de nomes, que a gente vai precisar, infelizmente, memorizar, tá? Eu coloquei todos eles aqui numa tabelinha para vocês lembrarem. E para a gente otimizar esse nosso momento, eu vou colocar aqui do lado para ti, ó, essas observações e a gente vai conversando uma por uma, porque o livro está bem ilustrado justamente com esse propósito. A interação mais forte que existe, queridos, é a interação íon-íon, que é a ligação iônica. Porque os polos eles se puxam muito e para tu separar é bem complicado. Pode perceber ali a energia em kJ/mol de ligação para tu romper uma ligação iônica que a gente já viu. Essa é a explicação para, por exemplo, os compostos iônicos terem pontos tão elevados, tão altos. Agora existem outras interações, como por exemplo o íon dipolo. Como funciona uma interação íon dipolo? Ó, como está ali embaixo. O íon dipolo é uma interação que acontece, por exemplo, num caso muito clássico que tu está vendo nesse desenho, que é chamado de, e a gente recém viu agora no simulador, água e... O que é NaCl? Sal. Se eu jogo o sal na água, como as interações elas são parecidas, olha o que acontece aqui com o polo negativo da água e o positivo do sal. Isso aqui que eu circulei é o que a gente chama de interação íon-dipolo. A interação íon-dipolo é a interação que acontece entre os íons e os dipolos moleculares, ou seja, as moléculas. Se um composto iônico se dissocia num composto molecular, ocorrem interações do tipo íon-dipolo. Tudo bem? Então, a interação entre o íon do sal, tipo Na, o Cl, e a molécula de água é chamada de interação íon-dipolo. Agora, a interação entre as moléculas de água, essa não muda, é a mesma. É sempre igual, porque é sempre a mesma molécula, sempre a mesma estrutura. Tudo bem? Essa interação é bastante forte. Agora, existem outras duas interações que são específicas para as moléculas. Isso é super importante, tá, pessoal? Faz assim como eu estou fazendo, ó. Ó, molécula polar, tá vendo? Olha ali, ó, polar. Polar. As moléculas polares, elas são mais fortes. E por serem mais fortes, elas se atraem mais fortemente. O nome da interação que se processa, digamos assim, é uma interação um pouco diferenciada. A gente chama de forças dipolo-dipolo, ou, por favor, marca comigo aqui, ó, Van der Waals dipolo-dipolo. Tá vendo? Porque Van der Waals foi o holandês que estudou essas interações entre as partículas. Nas moléculas que são polarizadas por natureza, vai haver a formação espontânea e natural de atração entre um polo negativo e o polo positivo, dessa maneira. Então, sempre a parte positiva de uma
vai atrair a negativa da outra. E o dipolo, como a gente chama, é justamente essa atração entre as moléculas. É essa interação que eu tenho aqui. É muito interessante salientar que tem um outro nome que depois das traduções para o português acabou se perpetuando. A gente chama de dipolo. Por favor, anotem comigo ali. Ou, permanente constante. Permanente constante. Constante, que é a mesma coisa. Tá? Então, algumas provas, para tentar dificultar a vida dos alunos, traz nas suas questões isso. Essa molécula abaixo é dipolo permanente constante. Como eu vou saber se ela é dipolo permanente constante? Está aqui na tabelinha, como o professor organizou para ti. Essas moléculas precisam obrigatoriamente ser o quê? Polares. E quando que uma molécula vai ser polar? Quando o vetor for diferente de zero. Ou seja, quando essa regrinha aqui embaixo não se aplicar a ela. Tudo bem? Agora, para as molequinhas apolares, por favor, façam comigo isso, por gentileza. A gente tem um outro nome de interação. Observem que para as apolares, quando os vetores... Oi, querido. Ela é mais... a gente pode ver pelos valores. Os valores. Não, se ela é mais forte, né? Em geral é mais forte. Tipo, ela é um pouco mais forte, por exemplo, que as dipolo induzido instantâneo. Provavelmente os valores que eu utilizei aqui para dados tabelados tenham sido de moléculas com, enfim, massas, não é, bastante diferentes, e isso gerou essa pequena nuance entre elas. Mas, em geral, o dipolo-dipolo é uma interação mais forte. Não é mais forte, obviamente, que uma iônica, que é a mais poderosa que tem. Aqui tu tem a escalinha, basicamente, tirando a ligação de hidrogênio, de força. Essa é a mais poderosa, é o ideal. É o cátion com ânion. Depois vem essa, tá vendo? Que é o íon dipolo. Depois vem o dipolo-dipolo, que é uma interação forte também, porque existem polos. Agora, nessa que não tem polos, é óbvio que se houver uma atração, essa atração tem que ser bastante fraca mesmo. Então seria assim, fortíssima, muito forte, forte, fraca, tudo bem? Essa seria a ordem natural das interações, porque ali se formam polos e os polos se atraem. Certo? E, continuem comigo aqui, queridos, essas seriam das moléculas apolares, isso é muito importante. Todos os compostos orgânicos, eu vou escrever isso para ti, tá? Já puxa uma flechinha comigo assim, aqui embaixo, que tá na página 136. Tá ali, Escreve para mim assim, bem grande embaixo, CXHY, hidrocarbonetos. Todos os hidrocarbonetos, não vai dar para escrever tudo aqui. Hidrocarbonetos. Todos os hidrocarbonetos interagem por essa interação bastante fraca. Essa interação a gente chama de forças de Van der Waals, porque ele estudou essa interação, do tipo dipolo induzido instantâneo. Ou, como o cientista que auxiliou ele também, chamava de forças de London. Porque foi um trabalho em parceria, foi um trabalho colaborativo, ok? Então é muito difícil encontrar forças de London, vou ser bem franco. E essa interação é a interação que acontece entre moléculas ou partículas que são apolares. Mas e por que moléculas apolares interagem se elas são apolares? É muito fácil. Elétrons são cargas em movimento, sim ou não? Tá, olhem para esse desenho que eu fiz aqui. Esse aqui, dessa primeira bolinha, pode ser? Vocês estão vendo onde os elétrons estão? Estão se movimentando, sim ou não? Tá, vamos encostar uma outra molequinha ou uma outra bolinha nela, pode ser? Posso encostar uma outra bolinha nela? Olha para o lado agora. Quando eu encosto uma outra bolinha nela, o que vai acontecer? Essa outra bolinha que encosta aqui, por exemplo, vamos supor que os elétrons estejam aqui, grosseiramente falando.
Quando a outra bolinha chegar aqui, pessoal, esses elétrons que estão aqui, eles vão induzir os elétrons da outra a irem para o outro lado. Eu sou muito burro, por quê? Porque dois negativos se repelem, genial. Então, devido ao movimento do elétron, o elétron induz fracamente as outras moléculas a formarem polos muito pequenininhos, assim, ó. É um pequeníssimo polo positivo, um pequeníssimo polo negativo, e é instantâneo porque isso acontece várias vezes por segundo, pois os elétrons estão girando, e elas se atraem, portanto, muito fracamente. Então os pontos aqui são muito pequenos, são muito baixos, porque aquele positivo e aquele negativo são pouco intensos. E como vocês viram nos vetores, quanto mais intensos forem os vetores, ou seja, os polos, mais fortemente as partículas se atraem. Consequentemente, quanto mais fracos forem estes, mais fracamente as partículas se atraem. Então, essa aqui eu peço que vocês anotem porque ela sempre cai na orgânica e a resposta é sempre a mesma: hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos são todos apolares, não têm vetores e, portanto, fazem interações de Van der Waals de polo induzido instantâneo. E aí acabou por aí a matéria. O Van der Waals tinha largado tudo, só que ele descobriu uma coisa meio exótica e estranha. Uma molécula que, para a molécula, faz uma interação absurdamente forte para moléculas. Tem um polão ou um polaço, tem um rico de um vetor. E isso faz com que essa molécula tenha interações, às vezes, próximas às interações íon-dipolo, que são interações muito altas ou elevadas. Aí ele analisou onde isso acontece. Isso acontece quando, prestem bem atenção, e anotem por favor comigo aqui embaixo, quando o átomo de hidrogênio, ó, escreve comigo hidrogênio, está ligado ao átomo de flúor, ou quando o átomo de hidrogênio está ligado ao átomo de oxigênio, ou quando o átomo de hidrogênio está ligado ao átomo de nitrogênio, formando o H-FON. Porque nestes três casos, os vetores são tão intensos, mas tão intensos, os polos ficam tão grandes, mas tão grandes, que a ligação gera moléculas com polões, polaços, com polos muito poderosos, e a atração entre essas partículas, consequentemente, vai ser muito forte, muito poderosa. Ok? Ó, a água, tá ali a ligação de hidrogênio, ó. Essa é a ligação de hidrogênio da água. É a ligação entre as águas. Ó, vou dar um exemplo para o Gustavo, que fez uma pergunta muito interessante agora. Vocês sabem qual deveria ser o ponto de ebulição da água? Menos 184 graus Celsius, porque ela tem uma massa muito pequena. Aí eu te pergunto, como é que a água ferve a 100 então? Deus quer, a entidade divina na qual eu acredito deseja assim, a natureza foi feita assim. Não, por causa da indução, por causa das ligações de hidrogênio. Porque o polo negativo da água, por causa do vetor, é tão grande, mas tão grande, tão forte para a água, que essa atração que ocorre entre as moléculas de água, que são as hydrogen bonds, tá vendo? Aqui, ó, ligação de hidrogênio, elas são muito poderosas. Então, estas são as interações particulares, queridos. São apenas, sinceramente, 4. Íon dipolo, muito forte. Ligação de hidrogênio, muito forte. Dipolo-dipolo, forte. E a mais fraquinha de todas, dipolo induzido instantâneo, que é bem fraco. E tudo